Eu sei o que vi. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Mas ninguém mais lembra. Ninguém além de mim. E o pior, cada dia que passa, eu sinto que estou começando a esquecer também. Isso começou com uma menina. Pequena, talvez uns 6 anos. Ela estava sentada sozinha na praça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Perguntei o que havia acontecido, e ela me olhou de um jeito estranho, como se eu fosse a única pessoa capaz de entender. Meu amigo caiu no poço. Na mesma hora, um arrepio percorreu minha espinha. Todo mundo naquela cidade conhecia a lenda do poço, mas ele estava lacrado há décadas. Disse a ela que devia estar enganada, que ninguém caía lá há muito tempo. Mas ela insistiu. Ele está lá. Eu ouvi a voz dele. Fui perguntar aos adultos, aos vizinhos, aos meus amigos. Ninguém sabia quem era o tal amigo dela. Na verdade, ninguém sequer lembrava que ele existiu. Foi assim que tudo começou. Foi assim que eu descobri o que nunca deveria ter sido aberto. Faz tempo que essa história me assombra. Desde aquela noite, tudo o que eu achava que sabia sobre a cidade mudou. O poço sempre esteve lá. Velho, trancado, esquecido. Ninguém falava sobre ele. Ninguém chegava perto. Era como se, de alguma forma, todos soubessem que não deveriam se aproximar. Mas o mais estranho, nunca soube exatamente quando ele foi lacrado. Perguntei para os mais velhos, para os professores da escola, até procurei nos registros da cidade. Não havia data, nem explicação. Apenas silêncio. Depois de falar com aquela menina, algo começou a me incomodar. Não era apenas a história do poço, era o jeito como todo mundo reagia a ela. Quando mencionei o nome do garoto desaparecido, as pessoas franziram a testa. Algumas negaram, outras riram, como se eu estivesse inventando coisas. E então, algo que me gelou o sangue. Até mesmo meus amigos, aqueles que cresceram comigo, me olharam com confusão. Quem? Como se nunca tivessem ouvido falar dele. Mas eu lembrava claramente. E não demorou muito para que eu começasse a ouvir os sussurros também. As coisas pioraram rápido. Nos dias seguintes, algo começou a me seguir. Sempre quando eu estava sozinha, sentia um peso no ar, uma presença, como se alguém estivesse parado logo atrás de mim. E então vieram os sonhos. Sempre o mesmo, sempre no mesmo lugar. Eu estava diante do poço, no meio da floresta. A tampa de ferro estava aberta, e do fundo alguém me chamava. Eu nunca conseguia ver o rosto, mas a voz era a voz do garoto que todos haviam esquecido. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um dos meus amigos. Era um áudio. A gente precisa falar sobre o poço. Naquela noite, nos encontramos. Decidimos abrir aquilo. E foi assim que condenamos a nós mesmos. No início, parecia uma ideia estúpida. Algo que fazíamos só para provar que não tínhamos medo. Mas não era bem isso. No fundo, todos nós sentíamos que algo estava errado naquela cidade. Naquela noite, éramos 4. Eu, Diego, Lucas e Mariana. Levamos lanternas, cordas, uma marreta. O plano era simples: quebrar a tampa de ferro, olhar para dentro e acabar com essa paranoia. Só que nada naquela noite foi simples. A tampa estava enferrujada, mas resistia. Parecia que algo dentro segurava ela no lugar. Demoramos quase meia hora para conseguir abrir. E quando conseguimos, um cheiro podre invadiu o ar. Era um cheiro errado, como carne apodrecida misturada com água suja. Engolimos a náusea e apontamos as lanternas para baixo. A escuridão parecia mais densa do que deveria ser. E então, ouvimos uma respiração. Mas não havia ninguém lá. Ou pelo menos, ninguém que pudéssemos ver. Lucas foi o primeiro a descer. Amarrou a corda e sumiu na escuridão. A lanterna tremia em sua mão. O silêncio durou poucos segundos antes de ouvirmos a voz dele lá de baixo. Tem um túnel aqui. Túnel? Isso não fazia sentido. O poço tinha sido lacrado décadas atrás. Ele deveria ser apenas um buraco cheio d'água. Mas havia algo mais ali embaixo. Algo que não deveria existir. Diego desceu depois. Depois Mariana. Por último, eu. A água chegava até os joelhos. Era grossa, pegajosa. Não era só água. E nas paredes de pedra havia marcas de mãos.
negras, como se queimadas na rocha. Foi quando ouvimos um sussurro. Primeiro, pensei que fosse Diego, mas ele não estava falando. A voz vinha do túnel. Alguém estava nos chamando. E o pior, chamava pelo meu nome. Eu virei a lanterna para o túnel e vi. Eu vi o meu próprio reflexo na água. Mas ele não estava me imitando. Ele sorria para mim. Eu queria acreditar que era apenas um truque da luz. Mas lá estava eu. Ou melhor, algo que parecia comigo. A água era escura, turva, mas meu reflexo estava nítido. Muito nítido. E ele sorria. Eu congelei. Não conseguia desviar os olhos. Foi Diego quem me puxou. Ele perguntou se eu estava bem. Mas como explicar aquilo? A gente não teve tempo de pensar. Porque, naquele exato momento, a voz voltou. Dessa vez, não era um sussurro. Era um pedido de socorro. Por favor, me ajudem. A voz era familiar. Muito familiar. Era a voz de Lucas. Só que Lucas estava ao meu lado. Olhei para ele. O rosto dele estava pálido. Ele também ouviu. E então, percebemos. O túnel à nossa frente não era normal. As paredes eram de pedra antiga, cobertas de inscrições escuras. Algumas pareciam símbolos. Outras pareciam olhos. E então, Mariana apontou algo. Havia pegadas na lama. Pequenas, como as de uma criança descalça, indo para dentro do túnel. A gente deveria ter ido embora. Mas então ouvimos de novo. Por favor, me ajudem. Dessa vez, a voz veio de trás de nós. Viramos ao mesmo tempo e vimos uma sombra parada na entrada do poço. Pequena, imóvel. A menina. Ela estava lá, olhando para a gente. Mas seus olhos eram completamente negros. A menina estava lá, parada na entrada do poço. E seus olhos não eram humanos. Eram negros, vazios, sem fundo. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Até que ela sorriu. Um sorriso largo demais. Um sorriso errado. E então, ela falou, ele quer vocês. Foi aí que tudo desmoronou. O chão sob nós cedeu. Desmoronou. Como se o túnel estivesse esperando por isso. Caímos. Fomos engolidos pelo escuro. A água nos puxou. Era como se algo nos segurasse. Me debati. Tentei subir. E então vi Lucas. Ele estava parado, de pé, dentro da água, mas não se mexia. Seu rosto estava virado para mim, mas seus olhos estavam completamente pretos. Algo estava nos prendendo ali. E, pela primeira vez, eu soube. A gente não estava sozinho. Algo morava ali. Algo esperava ali. Lucas não era mais Lucas. E eu soube que, se não saíssemos dali, nos tornaríamos parte daquilo. Se você está ouvindo isso, significa que ainda há tempo. Mas não olhe suas fotos agora. Se ele já estiver lá, não há mais saída. Isso começou com uma foto. Só uma foto. Mas agora ele está em todas. Não importa para onde eu olhe, para qual álbum eu volte, ele está lá. Sempre esteve. Primeiro, achei que era coincidência. Uma sombra, um erro na câmera. Mas então, eu percebi. Ele nunca muda. A mesma postura, a mesma expressão, os mesmos olhos vazios. Eu pesquisei, tentei encontrar alguma explicação. E foi aí que eu descobri. Eu não sou a primeira pessoa a vê-lo. Todos que notaram, sumiram. E agora é a minha vez. Acho que tudo começou muito antes da primeira foto. Eu sempre fui fascinada por imagens. Desde criança, gostava de capturar momentos, congelar instantes que ninguém mais parecia notar. Pequenos detalhes, jogos de luz e sombra. Cada foto conta uma história, e eu sempre quis ser a pessoa que as descobria. Fotografia não é só apertar um botão. É observar. É enxergar o que os outros deixam passar. Foi assim que tudo começou. No começo, eram só imagens comuns. Ruas vazias ao amanhecer, vitrines iluminadas à noite, rostos desconhecidos que captavam minha atenção.
Eu gostava da ideia de registrar o mundo sem que o mundo percebesse. Com o tempo, comecei a me interessar por algo mais específico: fotos antigas. Não só as minhas, mas de outras pessoas também. Mercado de pulgas, brechós, caixas de velharias esquecidas no sótão de alguém. Eu comprava fotos sem saber quem estava nelas. Pessoas que viveram antes de mim, em tempos que eu nunca vi. E eu tentava imaginar quem eram, o que sentiam quando aquela foto foi tirada. Isso se tornou uma obsessão. Eu encontrava imagens incríveis, retratos de famílias felizes, casais apaixonados, crianças sorrindo. Mas, às vezes, as fotos tinham algo de estranho. Um fundo desfocado onde uma silhueta parecia estar olhando. Um reflexo inesperado no vidro de uma janela. Detalhes pequenos que passavam despercebidos para a maioria das pessoas. Mas não para mim. Eu comecei a notar um padrão. Uma figura. Sempre no fundo, sempre um pouco fora de foco. Era como encontrar um erro repetido em várias páginas de um livro. Algo que não deveria estar ali. No começo, achei que era paranoia. Mas então, em uma noite qualquer, olhei uma foto que eu mesma tirei, meses antes, em um evento cheio de gente. E ele estava lá, o mesmo homem, mesma postura, mesma expressão, mesmos olhos vazios. A única diferença, dessa vez, ele estava mais perto. Foi aí que começou a incomodar de verdade. Eu ampliei a foto, olhei de perto, tentei encontrar alguma explicação lógica. Um reflexo estranho, talvez um erro na lente. Mas não, ele estava lá. O rosto não era exatamente nítido, mas era impossível negar. A mesma silhueta, a mesma expressão vazia. Meu coração acelerou. Comecei a abrir outras imagens no meu computador. Fotos aleatórias, tiradas em momentos diferentes, lugares diferentes. E ele estava nelas. Nem sempre óbvio. Às vezes, um vulto na janela de um prédio ao fundo. Outras, uma sombra quase imperceptível entre a multidão. Mas sempre ali, sempre olhando. Meu estômago revirou. Tentei lembrar de cada uma dessas ocasiões. Será que eu tinha realmente visto esse homem nesses momentos? Será que alguém o mencionou? Nada. E quanto mais eu olhava, mais estranho aquilo ficava. Porque ele nunca mudava. Mesma roupa, mesma expressão, mesmo olhar fixo, como se não pertencesse àquele lugar, como se tivesse sido colocado ali. Peguei o telefone, distraída, e olhei a tela. Uma mensagem. Número desconhecido. Você também viu. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor, sentindo aquela sensação irracional de estar sendo observada. Tentei ignorar. Ignorei. Mas naquela noite, acordei no meio da madrugada, sem motivo aparente. E, por impulso, fiz algo que jamais deveria ter feito. Peguei o celular e abri a galeria. Havia uma foto nova, uma que eu não tirei, uma que eu não lembrava de ter visto antes. Ela mostrava o meu quarto, naquela mesma noite, e no fundo da imagem, quase escondido na escuridão, ele estava lá, mais perto do que nunca. Eu não dormi naquela noite. Depois de ver aquela foto, alguma coisa dentro de mim mudou. O medo se transformou em obsessão. Eu precisava entender. Precisava encontrar alguma explicação. Comecei pesquisando pelo óbvio. Homem desconhecido aparecendo em fotos antigas. Nada relevante. Mudei as palavras-chave. Homem misterioso em fotos. Figura estranha sempre na mesma posição. Coincidências assustadoras em fotografias. Os resultados eram fóruns, histórias de internet, discussões sem provas. Até que encontrei algo. Um fórum antigo, quase abandonado. O título da postagem era simples, mas direto. Alguém mais está vendo ele. Meu coração disparou. O primeiro post era de anos atrás. Um usuário anônimo descrevia algo quase idêntico ao que eu estava vivendo. Ele notou um homem aparecendo em fotos antigas, sempre no fundo, sempre olhando para a câmera. Primeiro achou que era coincidência, depois percebeu o padrão. E então, começou a vê-lo mais perto. Rolei para os comentários. Várias respostas. Pessoas dizendo que também tinham visto, que perceberam sua presença em fotos aleatórias,
que não conseguiam explicar. Mas o que mais me assustou foram as mensagens sem resposta. Usuários que estavam ativos, postando sobre suas experiências, e então, de repente, paravam de responder. Fui checar os perfis. A maioria não existia mais. Desativados, excluídos, sumidos, como se nunca tivessem estado ali. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Se você viu, ele já sabe de você. Meu corpo inteiro congelou. Me virei lentamente para olhar ao redor. O quarto estava vazio, mas a sensação, aquela sensação horrível, de que eu não estava sozinha. Eu deveria ter parado. Deveria ter desligado o computador, fingido que nunca vi nada daquilo. Mas eu não conseguia. Eu precisava saber mais. Passei horas lendo relatos, tentando encontrar um padrão, uma explicação, algo que me dissesse o que fazer. Mas tudo o que eu encontrava eram perguntas sem respostas e perfis abandonados. Então, meu computador travou. A tela piscou. E por um segundo, eu juro que vi algo refletido nela. Meu coração disparou. Virei a cabeça no reflexo, o peito apertado pela certeza de que encontraria alguém parado ali. Mas o quarto estava vazio. Respirei fundo e voltei a olhar para a tela. A página do fórum tinha se atualizado sozinha. Um novo comentário, de um usuário sem nome, sem foto de perfil. A mensagem dizia apenas: pare de procurar. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Nova mensagem, sem remetente. Se você viu, ele já sabe de você. Soltei o celular como se estivesse queimando meus dedos. Meu coração martelava no peito. Minha boca ficou seca. Alguém estava brincando comigo? Como eles tinham conseguido o meu número? Me levantei, respirei fundo e tentei me acalmar. Talvez fosse só uma coincidência. Foi quando eu vi o reflexo no vidro da janela. Meu corpo paralisou. Eu não queria olhar. Eu sabia que, se olhasse, ele estaria ali. Meu próprio reflexo estava parado no vidro, mas atrás de mim havia alguém. Eu não olhei para trás. Não podia. Meu corpo inteiro gritava para correr, para sair dali o mais rápido possível. Mas minhas pernas não se mexiam. Meu celular vibrou de novo. As mãos tremendo, peguei o aparelho. Nova mensagem. Sem número, sem nome, apenas uma foto. Era uma imagem do meu quarto, tirada naquele exato momento. Eu estava nela, e atrás de mim. Ele estava mais perto, muito mais perto. Eu saí do quarto, fechei a porta com força. Minhas mãos estavam suadas, meu peito subia e descia em respirações curtas e descontroladas. Fui até a sala, tentando pensar. Precisava de uma explicação, algo racional. Talvez alguém tivesse hackeado meu celular. Talvez fosse uma brincadeira, mas uma coisa não fazia sentido. Se era uma pegadinha, por que ele estava nas minhas fotos de anos atrás? Eu precisava de provas. Peguei meu laptop e comecei a abrir cada foto que já tinha tirado. A cada imagem, o padrão se tornava mais claro. Ele sempre estava ali, no fundo de uma rua, no reflexo de um vidro. Às vezes, apenas um vulto, mas conforme os anos avançavam, ele estava ficando mais nítido, mais perto. Então, eu vi algo que me fez perder o fôlego. Não era uma foto, era um vídeo, filmado por amigos meses atrás, em um evento qualquer. A câmera passava pela multidão, capturando pessoas rindo, conversando. Mas no canto da tela, ele estava lá. Dessa vez, não estava parado. Ele estava se movendo. Não, ele não estava só se movendo. Ele estava olhando diretamente para a câmera. E então, ele sorriu. Eu não podia ficar ali. Não mais. Depois daquele vídeo, algo dentro de mim quebrou. Eu estava sendo observada, perseguida, e ele estava chegando mais perto. Saí do apartamento sem olhar para trás. Eu não sabia exatamente para onde ir, só sabia que precisava sair. Peguei um táxi para um hotel qualquer no centro da cidade. Pelo menos ali haveria outras pessoas por perto. Pelo menos ali eu não estaria sozinha. Mas o medo veio comigo. Cada reflexo no vidro, cada rosto na calçada parecia errado. Como se, a qualquer momento, ele pudesse aparecer. No hotel, tentei me acalmar.
Liguei a TV para preencher o silêncio sufocante do quarto, mas minha mente não desligava. Peguei o celular e, contra todo o instinto de autopreservação, abri a galeria de fotos. Nada novo, nenhuma foto estranha, nenhuma mensagem anônima. Pela primeira vez em dias, senti um alívio. Talvez, só talvez, eu estivesse segura ali. Fui até o banheiro e lavei o rosto. Respirei fundo. Eu só precisava de uma noite de descanso. Mas então, meu celular vibrou. Peguei o aparelho. Nova mensagem. Sem número, sem texto, apenas um vídeo. Era uma gravação. Do quarto do hotel. Daquele exato momento. A câmera tremia levemente, como se alguém estivesse segurando o telefone. Mostrava a cama, a TV ligada, a mala no chão. Então, a câmera se moveu devagar e apontou para o banheiro. O celular escorregou das minhas mãos. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. Alguém estava ali. Minhas pernas estavam presas no chão. Eu sabia que precisava correr. Mas, e se ele já estivesse do outro lado da porta? Agarrei o celular e tomei coragem para olhar. A gravação ainda estava rodando. E foi então que vi, no último segundo do vídeo, atrás de mim, refletido no espelho. Ele. Eu não pensei. Saí correndo. Nem peguei minha mala. A porta do quarto bateu com força atrás de mim e meus pés ecoaram pelo corredor vazio. Apertei o botão do elevador repetidas vezes, o corpo inteiro tremendo. Entrei e apertei o térreo. As portas começaram a se fechar e foi aí que eu fiz a pior coisa possível. Eu olhei para o reflexo no espelho do elevador. Ele estava lá, atrás de mim, mas ele não se moveu, não avançou. Ele só ficou parado, olhando, como se soubesse que não importava para onde eu corresse, eu nunca escaparia dele. Foi naquele momento que eu entendi. Não era o hotel, não era meu apartamento. Ele estava comigo. Peguei o telefone. Nova mensagem. Dessa vez, havia um texto. Não adianta apagar. Mas eu precisava tentar. Cheguei na rua, peguei um táxi e fui direto para casa. Eu ia apagar tudo. Todas as fotos, todos os vídeos. Eu deletei cada imagem, cada arquivo. Formatei o celular. Joguei o cartão de memória no lixo. Tudo desapareceu. E, por um segundo, me permiti acreditar que tinha acabado. Mas então, o telefone vibrou. Era uma foto, nova, tirada naquele exato momento. Mostrava meu quarto e a janela aberta. E no canto da imagem, ele estava lá, olhando para dentro, olhando para mim. Eu não conseguia me mexer. A foto ainda estava aberta no meu celular. O reflexo do brilho da tela iluminava meu rosto. Ele estava lá, na janela. Eu não sabia se olhava diretamente ou se ainda tinha tempo para fingir que não via. Muito devagar, eu levantei a cabeça. A janela estava aberta, mas não havia ninguém ali. Minhas mãos tremiam. Me levantei lentamente, sentindo o frio tomar conta do meu corpo. Cada passo em direção à janela parecia levar uma eternidade. Eu não queria olhar. Eu não podia olhar. Mas eu olhei. Nada. Nenhum sinal dele. Só a escuridão lá fora, o vento sacudindo as árvores. Por um segundo, eu acreditei que ele tinha ido embora. Meu celular vibrou na mesa. Número desconhecido. Eu não queria atender, mas alguma coisa dentro de mim sabia que eu precisava. Alô? Quem é? Meu peito apertou. A ligação não caiu, mas ninguém falava. Então, agora é sua vez. A ligação caiu. O telefone escorregou dos meus dedos e bateu no chão. Eu não sabia o que fazer. Não havia mais para onde correr. Muito devagar, me virei. O quarto parecia diferente. O ar mais pesado. O silêncio mais denso. Como se eu não estivesse mais sozinha. Então, ouvi meu nome. Era um sussurro, baixo, vindo de todos os lados. E então, a tela do meu computador ligou sozinha. No reflexo escuro da tela, vi algo atrás de mim. Uma sombra, alta, imóvel. O rosto não estava certo. Então a tela piscou e uma imagem apareceu. Era uma foto, nova,
tirada naquele momento, mostrava o meu quarto, olhando para mim, e atrás de mim, ele, tão perto que eu quase sentia sua presença no ar. O monitor apagou. O quarto mergulhou na escuridão. E então, nada. Equipe, estamos dentro do apartamento. Relatos de vizinhos dizem que a última vez que viram a moradora foi há 3 dias. O lugar parece intocado. Nenhum sinal de invasão. Temos um celular aqui. Última foto tirada. O quê? Central. Vocês estão vendo isso? A foto mostrava o quarto, mas não havia ninguém ali. Nenhuma moradora. Nenhum sinal de luta. Apenas uma imagem. Uma última foto, mostrando alguém assistindo ao vídeo. O espectador. Ele já sabe de você. A câmera de segurança tremia levemente com a interferência. Era uma gravação antiga, mas ainda nítida o suficiente para ver o homem parado ali, dentro do elevador. Ele usava um terno escuro, carregava uma pasta de couro. Tudo parecia normal, até que não era mais. As portas começaram a se abrir, mas antes que pudesse revelar o corredor do andar, ele desapareceu. Não houve corte na gravação. Não houve sombra, movimento brusco ou qualquer falha aparente. Ele simplesmente deixou de existir. Na manhã seguinte, sua esposa denunciou o desaparecimento. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ninguém sabia o que tinha acontecido, exceto o elevador. A síndica do prédio, Marta, não gostava de mistérios. Tudo no edifício Nova Aurora precisava estar sob controle. As contas, a segurança, a rotina dos moradores. Mas desde que assumirá o cargo, algo estava fora do lugar. Algo que os antigos funcionários evitavam comentar. Os desaparecimentos. Em 5 anos, pelo menos 4 moradores haviam sumido sem deixar rastros. A polícia nunca encontrou pistas, mas um detalhe os unia. Todos haviam sido vistos pela última vez entrando no elevador do lado esquerdo do saguão. Marta passou as últimas semanas analisando imagens de segurança. Eram vídeos antigos, mas cada mostrava o mesmo padrão. As vítimas entravam no elevador, as portas se fechavam, e elas nunca mais saíam. Então, uma noite, enquanto examinava as gravações em seu escritório, algo fez seu estômago revirar. O elevador parava sempre no 13º andar, mas aquele prédio não tinha 13º andar. Marta não conseguiu dormir naquela noite. Revirava na cama, o olhar fixo no teto, enquanto a mesma pergunta ecoava em sua mente. Como o elevador podia parar em um andar que não existia? Na manhã seguinte, ela decidiu agir. Desceu até a sala de monitoramento e ordenou que o zelador, um homem idoso e sempre desconfiado, lhe trouxesse os relatórios técnicos do elevador. Ele hesitou. Senhora Marta, acho que é melhor deixar isso para lá. O que quer dizer com isso? A síndica cruzou os braços. O zelador desviou o olhar, mexendo nervosamente no chaveiro que carregava na cintura. Não sou o único que viu coisas estranhas nesse elevador. Marta sentiu um calafrio subir pela espinha. Que tipo de coisas? Ele respirou fundo e, depois de um longo silêncio, puxou um envelope velho de dentro de uma gaveta. Isso foi tirado por um ex-funcionário antes dele sumir. Dentro do envelope havia uma foto, uma imagem granulada em preto e branco, tirada do interior do elevador. No reflexo do espelho que cobria a parede do fundo, Marta reconheceu um dos desaparecidos. Ele estava lá, mas seu reflexo sorria para a câmera, enquanto sua expressão real era de puro horror. Marta segurava a foto com as mãos trêmulas. O reflexo não era um erro de imagem, não era um defeito na câmera. Aquilo era real. Ela sentiu o peso de algo invisível pressionando seu peito. Naquela mesma noite, decidiu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Precisava ver com os próprios olhos. Às 3 da manhã, quando o prédio dormia e apenas as luzes fracas do saguão iluminavam o corredor, Marta caminhou até o elevador. Cada passo ecoava no mármore frio. Ela apertou o botão. O elevador chegou com um som metálico oco.
As portas se abriram lentamente, revelando o interior vazio. O espelho na parede parecia observá-la. Com o último suspiro, Marta entrou. As portas se fecharam atrás dela. O elevador começou a subir. Os números no painel se alternavam. 9, 10, 11, 12. E então, sem que ela apertasse qualquer botão, 13. O elevador parou. As portas se abriram. Diante dela, um corredor escuro e silencioso se estendia para além do que os olhos podiam alcançar. O tapete era de um vermelho desbotado, as paredes cobertas por um papel de parede amarelado pelo tempo. O local cheirava a mofo, como se estivesse fechado por anos. Ela não deveria sair do elevador. Cada instinto em seu corpo gritava para que ela apertasse qualquer botão e fosse embora. Mas, então, algo chamou sua atenção. No meio do corredor, algo se moveu. Um vulto, alto, esbelto, imóvel. O reflexo no espelho do fim do corredor. Mas o espelho estava vazio. Seu reflexo estava parado ali, olhando para ela e sorrindo. O coração de Marta batia tão forte que parecia sacudir seu peito. Ela piscou, mas seu reflexo permaneceu ali, parado, sorrindo de um jeito que ela nunca sorriu. A luz piscou. Por um segundo, o corredor ficou mergulhado na escuridão. Quando a luz voltou, o reflexo estava mais perto. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Seus pés estavam colados ao chão, como se o próprio ar ao redor tivesse se tornado denso demais para permitir qualquer movimento. Outra piscada de luz. Agora, o reflexo estava a poucos metros dela. O sorriso se alargava de uma forma que nenhuma boca humana poderia alcançar. Marta tentou recuar, a mão tremendo ao tatear o botão de fechar portas do elevador. Mas o painel estava apagado. Nenhum botão respondia. A luz oscilou mais uma vez. O reflexo agora estava dentro do elevador, atrás dela. Ela sentiu um arrepio gelado na nuca, como se algo estivesse a um sopro de distância. Mas ela sabia que, se virasse a cabeça, não haveria nada ali. A voz surgiu, baixa e distorcida, como se estivesse sendo sussurrada de dentro de um rádio quebrado. Você demorou. O elevador sacudiu violentamente. As portas se fecharam num estrondo, e Marta sentiu seu estômago despencar quando a cabine disparou para baixo. O painel de andares começou a rodar freneticamente. 12, 10, 7, 3, 0, menos 1, menos 2. O elevador estava indo para um andar que não existia, e Marta sabia que não havia volta. O elevador mergulhava no desconhecido, rápido demais, fundo demais. Marta sentia o peso da gravidade esmagando seu corpo, os ouvidos unindo, os joelhos falhando. Então, parou. O impacto foi tão brusco que ela caiu no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As portas se abriram. Diante dela, um longo corredor se estendia, idêntico ao do 13º andar, mas diferente. Aqui, o ar era mais denso, impregnado por um cheiro de podridão e ferrugem. As paredes, antes cobertas por papel de parede amarelado, agora estavam descascadas, com rachaduras negras se espalhando como raízes apodrecidas. No fim do corredor, o espelho ainda estava lá, mas agora, seu reflexo não sorria. Ele tremia. Marta se levantou devagar. Cada parte de seu corpo gritava para ela não dar um passo sequer, mas algo no espelho a chamava. Então, seu reflexo levantou uma mão, não como um cumprimento, mas como um pedido de ajuda. E foi quando ela percebeu. Não era um reflexo. Era ela. Ela, dentro do vidro, presa, batendo contra a superfície em pânico, os olhos arregalados, gritando palavras que ela não conseguia ouvir. Marta recuou, o horror subindo como bile pela garganta. Mas antes que pudesse reagir, sentiu algo se mover atrás dela. O peso de uma mão fria pousou em seu ombro. E tudo ficou escuro. O breu era absoluto. Marta tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Era como se estivesse flutuando num espaço sem fim, sem paredes, sem chão, sem ar. Apenas a sensação de estar ali, sem realmente estar. Então, a escuridão começou a se desfazer. Como um filme queimado se desenrolando, as sombras se dissolveram em imagens familiares. O saguão do prédio, o elevador, a câmera de segurança tremulando na parede. Ela estava de volta.
Ou pelo menos parecia. Marta piscou. Seu corpo estava ali, de pé, imóvel, diante do espelho no fundo do corredor. Mas algo estava errado. O mundo ao redor parecia deslocado. O som estava abafado. As luzes, levemente distorcidas. E então, ela viu, dentro do espelho, a outra Marta, a que estava ali antes, continuava batendo no vidro, os olhos arregalados, gritando silenciosamente por socorro. Mas do lado de fora, a Marta que agora existia fora do espelho, sorriu. Um sorriso idêntico ao reflexo que a aterrorizara antes. Ela virou a cabeça lentamente e começou a andar pelo corredor, com passos firmes, seguros. O elevador a aguardava de portas abertas. Quando entrou, olhou para o painel de botões. Todos os andares estavam lá, menos o 13º. E então, ela entendeu. Na manhã seguinte, um novo síndico assumiu o prédio. O nome? Marta. Como se ela sempre tivesse estado ali. Como se nunca houvesse outra antes dela. E o elevador do lado esquerdo do saguão esperava pacientemente pelo próximo passageiro.